Olá. No vídeo anterior, nós citamos as formas que o dentista brasileiro tem para conseguir uma licença para praticar odontologia nos Estados Unidos. Nele, nós citamos os exames necessários. E no vídeo de hoje, nós vamos conversar em mais detalhes sobre cada um deles. Vem com a gente! Recapitulando rapidamente, no vídeo anterior nós falamos sobre 3 provas, ou 3 boards. O NBDE, que é dividido em 2 partes, o INBDE, que é uma prova só, e os exames de licenciamento clínico, que eu citei o ADEX, que é o mais famoso por ser aceito hoje em 49 estados. O ADEX é baseado em simulações virtuais e em testes clínicos feitos em manequins e em pacientes. Devido à pandemia do Covid-19, a parte dessa prova feita com pacientes foi interrompida e, por isso, essa situação está muito incerta ainda. Assim que tudo se estabelecer, nós vamos voltar a abordar esse tema aqui no canal. Os exames NBDE 1 e 2 ajudam os boards estaduais a avaliar a qualificação do dentista que está pleiteando uma licença de trabalho naquele estado. Esses exames avaliam importantes conhecimentos do dentista acerca das ciências odontológicas e biomédicas. Os exames avaliam a capacidade de usar esse conhecimento num contexto de resolução de problemas que podem acontecer num ambiente ambulatorial ou numa emergência odontológica. Os boards estaduais, portanto, utilizam o resultado desses exames NBDE com o motivo de proteger a saúde pública da população americana. O NBDE Parte 1 compreende um exame que consiste de 400 questões. É longo, dura mais de 6 horas. Para cada disciplina, que são ciências anatômicas, bioquímica e fisiologia, microbiologia, patologia, anatomia dental e oclusão, 80% são perguntas objetivas diretas, múltipla escolha, e 20% são cenários multidisciplinares, em que é dado uma situação clínica com um paciente hipotético, uma história desse paciente e uma série de perguntas que são relacionadas. Isso eles chamam de testlets. Existe ainda a incorporação da ética odontológica e do manejo de paciente dentro de um desses testlets. Então, se você não entender, por exemplo, a primeira etapa, você provavelmente vai errar múltiplas questões relacionadas àquele cenário clínico. Os exames são administrados por uma outra instituição que se chama Prometric e tem basicamente em todos os estados americanos e tem algumas localidades fora dos Estados Unidos. Então, o processo de registro começa lá na Comissão de Exames Odontológicos, né, a JCNDE, onde você precisa criar o seu registro e, com isso, você recebe um número chamado DentPin. A partir desse número, você consegue fazer o seu agendamento dentro do site do NBDE e no site da Prometric. O exame NBDE é do tipo passou ou não passou. Ele tem um score que é calculado a partir, dizem, da média dos outros participantes que fizeram no mesmo mês. Mas isso é uma notícia não oficial. O fato é que se precisa de uma nota mínima de 75 dentro dessas 400 questões, mas não fica claro exatamente quantas questões você precisa acertar para conseguir esses 75. Dizem que existe um desvio padrão e um ajuste das médias, gerando o passa ou o falha. Se você passar, você não sabe, na verdade, a sua nota. Você só fica sabendo a sua nota caso você não passe. O tempo estimado para você concluir essa prova, ou o tempo máximo para você concluir essa prova, é de 8 horas e 30 minutos. Então, se tem 15 minutos iniciais opcionais, como uma introdução ao sistema, e aí cabe um parêntese, existe a possibilidade de você pagar para fazer o que eles chamam de um test drive, antes do seu dia para valer. Lógico, isso é pago, mas você tem condições de fazer como se fosse um simulado real dentro do lugar da Prometric em que você vai fazer o teu exame. Então é exatamente igual a uma prova verdadeira,
mas não vale de nada. Vale para você, por exemplo, economizar esses 15 minutos extras que contam do seu tempo de prova. Então tem 15 minutos opcionais de introdução, depois tem 100 perguntas embaralhadas dos temas, e aí dentro dessas 100 questões você pode fazer um intervalo de 15 minutos em que o tempo para. Depois do intervalo de 15 minutos, você tem outras 100 questões em que são mais ou menos 60 múltiplas escolhas individuais e 40% da prova nesse quesito de situação clínica, né, do estágio dos testlets. Depois do segundo bloco de 100 questões, a gente tem 30 minutos de uma parada para o almoço. Apesar de ter 8 horas e meia de prova, o tempo é muito curto e é tudo muito corrido. Então a pessoa tem que realmente se organizar. Ir no banheiro antes e ir no banheiro só nos intervalos, porque senão o tempo vai ficar curto e você vai ter que chutar uma série de questões. E como termina naqueles testlets, a chance de você chutar alguma coisa e partir dali sair errando tudo é muito grande. Então se atente com a questão tempo e a sua organização para o dia da prova. Voltando do intervalo do almoço, tem novamente um bloco de 100 questões, seguidos de 15 minutos de intervalo, e outro bloco de outras 100 questões, e aí termina a prova. Você faz as 400 questões. E é a mesma coisa, nessa segunda etapa, tem mais ou menos 40 pontos relacionados a testlets, situações clínicas, e na primeira etapa, junto com 60 questões de múltipla escolha, e aí o intervalo de 15 minutos e 100 questões, e aí, como eu falei, termina tudo, e você está esgotado. Eu falo que eu não me lembro de alguém que tenha contado para mim que fez essa prova e saiu confiante do resultado quando acabou as 400 questões. A gente sai arrasado e cheio de dúvida em relação ao nosso resultado, se foi bem ou se foi mal. Diferentemente do NBD Parte 1, que era ciência básica, esses são conteúdos práticos das disciplinas de endodontia, dentística operatória, farmacologia, prótese, pério, cirurgia oral e radiologia, controle de dor, manejo do paciente, ortopediatria, com cenários clínicos em que eles usam, de uma forma parecida com os testes do NBD Parte 1, que eles usam a condição de história do paciente, a condição clínica do paciente, mostram radiografias e mostram fotografias que não tem no parte 1, mas tem no parte 2. Também o prontuário do paciente tem relevância e ele é mostrado, condição de medicamento que o paciente toma, qualquer tipo de patologia que ele descreva como tendo. A grande diferença é que tem radiografia e fotografia inclusos na parte 2. O tempo de duração do primeiro dia é muito parecido com a parte 1. 3 horas e meia para o primeiro bloco de 200 perguntas com um intervalo de 15 minutos entre eles. Depois um intervalo longo de 30 minutos, que é o almoço. Na parte da tarde, de novo, 200 perguntas divididas num tempo máximo de 3 horas e 30, com uma possibilidade de intervalo de 15 minutos entre os dois blocos de 100. No segundo dia, o tempo de 3 horas e meia para se fazer as 100 unidades correspondentes aos casos clínicos ou à situação clínica do paciente, que inclui análise de odontograma, uma série de coisas. É importante saber que a numeração dos dentes nos Estados Unidos é diferente do que nós fazemos no Brasil, né? No Brasil a gente tem do 11 ao 18, 21, 28, 31, 38, 41, 48. Nos Estados Unidos não é assim. Vai do 1 ao 32. E essas coisas têm que estar na ponta da língua. Inclusive os dentes descidos também têm uma outra numeração. Então é importante saber porque aparentemente a prova é longa, mas por experiência própria a gente usa todos os segundos disponíveis. E não dá para perder tempo com alguma coisa tão básica quanto numeração de dentes. É minha dica para o NBD parte 1 e 2. Quem já fez ou quem vai fazer a parte 1 do NBDE tem oportunidade de fazer a parte 2 até julho de 2022. Depois disso, a parte 2 vai ser descontinuada. O NBD parte 1 e o NBD parte 2 vão ser condensados
e vira INBDE. Não haverá sequer tempo para se repetir 3 vezes esse teste.